Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Você já fez parte da morte e ressurreição de Cristo Jesus? É isso mesmo. Então, fique ligado. Já voltamos. Olá, é uma alegria sempre, olhando aqui para essa realidade, Café e Fé, o programa que traz esperança, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E hoje eu quero fazer uma pergunta que é reflexiva. Você já fez parte da morte e ressurreição de Cristo? A Bíblia relata sobre um homem chamado Cirineu, Simão Cirineu, que levou a cruz após Jesus. Esse personagem foi atraído à cruz. E assim, de algum modo, ele fez parte daquilo que aconteceu no sofrimento da morte de Jesus. Nem eu, nem você estávamos vivos quando Cristo morreu, mas também fomos atraídos. E a obra dele tem penetração profunda na nossa libertação. E é isso que nós vamos tratar hoje aqui com o meu amigo e querido irmão Tiago Ruiz. Vamos falar sobre esta obra de Cristo. E obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez no programa Café e Fé, para nós refletirmos sobre o nosso compartilhar com a morte de Jesus. Olá, querido pastor Glênio, olá aos amigos que nos assistem. Eu agradeço o convite, a oportunidade que me traz a alegria de poder estar aqui novamente. Você pegue o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. É já já que a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Um dia eu estava falando na igreja, uma quarta-feira, e era um dia muito frio. E entrou uma pessoa, ficou sentado lá atrás, e eu comecei a falar da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, de como Cristo nos atraiu a Ele para que nós morrêssemos com Ele. E depois de um tempo de conversa, esse rapaz se levantou e ele veio à frente e ficou com os braços abertos assim, chorando. Disse: eu não sabia que eu tinha sido atraído a Ele. Mas agora, quando eu vi que eu fui atraído a Cristo e que eu morri com Ele, ali o Espírito Santo falou comigo. E foi uma noite linda, quando eu vi aquele rapaz se render a Cristo.
a cruz, a morte, o sepultamento, a ressurreição, são o centro do ministério de Jesus. Tudo isto ele fez com o propósito de nos unir naquele momento, para que nós fôssemos participantes da sua morte, para que houvesse a reconciliação do pecador lá do Éden, que se distanciou de Deus, que fugiu de Deus, que está separado de si mesmo, falta integridade, que está separado do convívio e da sociedade com leveza, né? Então, essa obra do Messias, na sua plenitude, é lindo demais esse evangelho, Tiago. É maravilhoso. O caminho não é outro, senão a atração, a morte, a ressurreição com Cristo para uma vida real. Como é que aconteceu na sua vida, Tiago? É interessante que o Senhor não veio para nenhum outro momento principal senão esse. Esse foi o momento para que ele veio. O Senhor da história se esvazia, o Cristo, o Criador, e entra na história. Se faz homem para assumir a nossa identidade. Quando ele me deu essa consciência, ainda menino, eu tinha talvez uns 7, 8 aninhos, ouvindo uma mulher contando essa história, eu sentado numa roda com talvez mais 4 ou 5 crianças. Eu cheguei em casa, eu estava aprendendo a escrever, 7 aninhos, peguei uma caneta vermelha, que me lembrou o seu sangue, e escrevi algo mais ou menos nesse sentido, de que eu tinha entendido que ele era o Senhor e Salvador da minha vida. Ele diz que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia todos os seus a si. E esse é o momento para que ele veio, para não só expiar o seu sangue, para nos comprar, nos limpar de todo pecado, nos reconciliar com o Pai, mas mais do que isso, ele nos levou a morrer com ele. Ele nos inclui nessa morte, sepultamento e ressurreição, para que a vida dele seja a nossa vida. Isso aqui é o cerne do Evangelho. Eu acho interessante que o Evangelho de João ele é composto de 21 capítulos. 10 capítulos, João descreve o ministério de Jesus de 3 anos. Todo o seu envolvimento, desde a sua escolha dos seus discípulos e tal, 3 anos. E 11 capítulos para a última semana, com o foco especial na cruz. E no capítulo 10 ele vai dizer: para esta hora eu vim. Ele veio e fez milagres. Ele veio e curou pessoas. Ele veio e saciou fome de pessoas. Mas ele veio especialmente para morrer e para ressuscitar. Mas não só ele. Você e eu. E você. Ele tinha como objetivo nos tirar do trono da nossa vida, nos fazer morrer e depois ele vir morar em nós. Porque é isso que é o Evangelho. Então, tem 2 pontos, que é a morte substitutiva, verdade, 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 ele morreu por mim, e a morte inclusiva, verdade, verdade, eu também tinha que morrer, porque eu sou o problema. Isso faz toda a diferença, né, Tiago? A morte de Jesus é a nossa morte. Ele estava, sim,
nos substituindo no nosso lugar, porque o pecador éramos nós, sou eu. Quem merecia condenação? Somos nós. Somos nós. Mas o castigo foi colocado sobre ele, e nesse castigo nos trouxe paz. Mas mais do que estar no nosso lugar, ele nos leva a morrer, a nossa morte, o velho homem, para que, sepultado, passado 3 dias, quando ele é ressuscitado pelo Pai, e lhe é dado vida, nós também ganhássemos vida com Jesus Cristo. Então, não tem outro caminho senão também ir para a cruz. Isso é maravilhoso. Eu entendo um pouquinho nessa figura que Deus deixou na natureza da lagarta. Eu gosto dessa figura da lagarta. Lagarta é um animal até repelente, tem umas que queimam, extremamente voraz, elas comem demais, elas são os animais que mais comem na face da Terra. Mas por uma razão que a gente não sabe biologicamente, ela começa a detestar essa vida de egoísmo, de tirar, de comer, de destruir, e ela se anida em algum lugar e começa a cuspir uma adrenalina que lhe envolve e forma uma espécie de sepultura. E ali ela passa um tempo e de repente eclode dali, não uma lagarta, mas uma borboleta, uma outra vida, já não arrasta, mas já voa, já não destrói, já poliniza, já não é mais aquele animal repelente, é um lindo, muito comparativamente, o que Cristo fez foi nos incluir no casulo dele, para que nós morrêssemos e ressuscitássemos. Isso me dá uma alegria de poder anunciar para você que esse é o Evangelho, que isso não é uma religião de cabresto, que isso não é alguma coisa que prende, mas que traz libertação. Que tal você dar uma palavrinha aqui para esse povo, para eles saber que o Evangelho é essa beleza? O caminho da cruz foi advertido por Jesus tempos antes já para os seus discípulos. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. Quer dizer, você não tem condição de obter salvação por si. Negue o seu eu. Negue-se. Encerre aqui a vitória nos seus braços, na sua força, na sua capacidade. Toma a cruz. Me segue para esse caminho de morte, porque na morte está a loucura do Evangelho, onde se há vida, onde se ganha vida com a ressurreição de Cristo. A vida de Cristo, ela só origina-se na vida de alguém que foi crucificado com ele. Você sabe que a gente, quando olha para o aspecto da cruz, né, a gente tem aí o fim de uma natureza caída. E depois da cruz, nós temos o início de uma nova criação, uma criação diferente. O Evangelho, ele trata exatamente disso. Ele não está querendo fazer de você um religioso, uma espécie de frequentador de academia para fortalecer por sua própria força, mas sim uma pessoa liberta. E é isso que nós vamos tratar, dos efeitos de ligação da morte de Cristo com o nosso caminhar na figura de Simão Cirineu. Você fez uma mensagem na nossa comunidade há um tempo atrás que me marcou muito. Eu queria que a gente refletisse
sobre esse levar a cruz, porque muitas pessoas pensam que a cruz é um fardo que eu tenho que levar. Não, fardo é outra coisa. Problema, a mulher tem um marido ruim, o marido tem uma mulher ruim, e aí diz assim, isso aí é minha cruz. Não é cruz não, isso aí é fardo, é problema. Cruz é para morrer. Mas espera um pouquinho que a gente volta já já. Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade. As escrituras registram que um personagem, um sirineu, chamado Simão, que ele levou a cruz de Jesus por um pedaço, por um trecho da sua caminhada. Esse Simão esteve presente, né, lá numa etapa da execução da morte de Jesus. Ele foi atraído à cruz. E essa mensagem que você pregou, eu gostaria que você compartilhasse parte dela, porque não dá tempo para dizer aqui em poucos minutos o que você disse numa mensagem de 50 minutos. Este fato que muito se assemelha conosco no sentido espiritual, ele fez fisicamente. Primeiro é importante retornar no sentido de lembrar que carregar a cruz não é levar um sofrimento, uma amargura, um fardo da vida, né? Simão, ele representa, ele tipifica, ele modela, ele mostra um crente em Jesus Cristo. Ele está executando aquilo que Jesus havia dito aos discípulos tempos antes, de tomar a cruz e segui-lo naquela morte. Então, quando Simão toma essa cruz de Cristo, ele está caminhando para o Calvário. Ele está simbolizando o caminho que deve seguir todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Ele está levando a efeito o que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Romanos, lá em Romanos 6:3, quando diz o seguinte, numa pergunta que Paulo faz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a figura não é aleatória. Não há nada, uma vírgula, um tio que esteja fora do lugar na palavra de Deus. E essa figura do Simão não está ali como um auxílio ao cansaço de Jesus, porque ele sai levando a cruz, diz lá João no Evangelho, mas tem mais do que isso, tem um significado maior do que alguém que auxiliou Jesus num momento de cansaço em razão de tudo que ele tinha enfrentado,
todo o sacrifício já inicial que ele tinha sofrido nesse caminho. Vai muito mais além. O sirineu aqui, ele saiu de uma região longínqua para a Páscoa, para esse momento, para indicar que a humanidade estava ali caminhando com Cristo para a cruz. Principalmente e especificamente, melhor dizendo, todo aquele que nele crê como filho. Então, Simão é um tipo do crente em Jesus Cristo. Simão exemplifica o caminho que nós devemos tomar. A morte, sermos sepultados, inseridos na morte de Jesus Cristo com ele, para que, ao terceiro dia, também possamos ganhar vida na ressurreição. E é isso que Paulo diz. Aqui no livro de Lucas, ele diz que o Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Esse após, né, ele tem todo o sentido de levar nas costas como efeito da morte. Aquele patíbulo, né, que Simão carregou. Agora, nós não vamos carregar a cruz fisicamente, mas vamos carregar os efeitos da cruz na nossa experiência. Então, você citou lá na parte anterior que Jesus, quando foi levantado da terra, ele atrairia todos, em João 12:32. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isto dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer. Este morrer de Jesus é o nosso morrer. Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa terá que morrer. Todos pecaram, todos precisam morrer. E um morreu por todos, logo todos morreram. Mas esse efeito só pode ser dado a quem crê. Se você não crê, não é seu. Sem você crer na morte de Cristo, você não tem absolutamente nenhum efeito desta morte. Cristo morrer por mim, que é fato, mas se ele estiver fora de mim, não tem efeito em mim. Mas aquela cruz, ela tem que estar inserida na minha existência. E só quando nós ganhamos essa dimensão, como você colocou lá, lendo Romanos, que Paulo faz essa pergunta: ou porventura ignorais que todos nós que fomos... Essa palavra batizado é uma palavra que é importante. A gente pensa que o batizado é só em água. Ou com água. Mas o batizado é uma figura que se definia antigamente como fazer picles. Como é que se faz picles? Se pega um legume, um pepino, uma cenoura, e prepara e joga dentro de um vinagre devidamente preparado, e a cenoura entra no vinagre e o vinagre entra na cenoura. Esse é o sentido de batizado em Cristo. Nós fomos... Ele usa o apóstolo Paulo usa uma das preposições mais interessantes, porque tem duas preposições para em cima e em dentro. E aqui é esse eis. Fomos batizados para dentro de Cristo Jesus, para sermos batizados na sua morte. Completamente inserido. Inserido. E esse tipo de Simão é uma figura muito importante para nós percebermos que, assim como ele levou a cruz de Jesus, nós também levamos aquela cruz, porque aquela não era dele. Aquela cruz era do Tiago, era do Glênio, era a sua cruz. Você e eu e nós é que devíamos morrer
E ele morreu por nós para nos levarmos a morrer com ele. Essa é a maravilha do Evangelho. O Francisco de Assis, na sua oração, ele tem uma palhinha disso aqui, quando ele diz: é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, e é morrendo que se renasce para a vida eterna. Mas morrendo onde? Em Cristo. É essa morte em Cristo que nos faz regenerados, que nos transforma, e a vida dele vem estar em nós. Eu acho isso maravilhoso. A vida que vem com essa morte é a vida abundante, a vida eterna, né? E ele nos habilita para essa vida quando ele é assunto, sobe aos céus, depois mandando o seu Espírito Santo. E ali se inicia, então, a partir do momento em que somos inseridos em Cristo Jesus, uma nova vida, uma nova criatura é feita, e passa-se a ter essa nova vida em e com Cristo. Nós estamos nele e ele em nós. Por isso que Paulo dizia: leva a toda parte o morrer de Cristo. Você sabe que eu estava dando uma olhada agora recentemente nas expressões em Cristo que o Novo Testamento usa. É mais de 160 vezes. A inclusão, a união com Cristo. Não simplesmente Cristo morrer por nós, que é uma verdade inegociável, mas também nós morrermos com ele. A morte dele ser a nossa morte. E a figura de Simão carregando ali a cruz é algo parecido com aquilo que Paulo vai dizer assim: levando sempre no seu corpo a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais. Isto é evangelho, isso é a realidade espiritual. Você e eu precisamos dessa experiência de novo nascimento, de vida incluída em Cristo. Uma preposição formada na nossa língua portuguesa com 2 letrinhas, né? Mas que faz uma diferença na compreensão dessa união com Cristo, né? Em Cristo nós somos transformados, ganhamos nova vida. Em Cristo há, de fato, novidade de vida, esperança, a vida abundante. Porque quando somos levados à morte juntamente com Ele, ao sepultamento, e continuamos unidos a Ele em sua ressurreição, na ressurreição ganhamos vida, e vida eterna. Tá vendo só? Isso é evangelho. O resto é conversa. Se você morreu com Cristo, Cristo é a sua vida. Forever, para todo sempre. E aqui o nosso abraço de sempre. Obrigado, Tiago, por estar aqui conosco. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar. Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina.
Escola Logos, educando para a eternidade.